Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus, vamos dar então continuidade ao estudo dessa 13ª lição, a última lição desse trimestre, apesar de que o assunto do apóstolo João continua. E com o auxílio do Espírito Santo vamos então compreender algumas mensagens que essa lição tem para nós. O título é A Ressurreição e a Vida da lição. E o tópico de hoje fala sobre a última promessa de esperança. Então, ontem nós vimos que Marta, ela foi ali ter com Jesus e traçou um diálogo com Jesus, e aqui continua, nesse segundo tópico, esse diálogo. E a perguntar diz que promessa Jesus fez a Marta. Então, que promessa foi essa? Ele disse diretamente a ela: teu irmão há de ressuscitar. Foi uma palavra direta, sem muito rodeio, direto mesmo ao ponto. E agora, como Marta entendeu as palavras do mestre? Nós vimos aqui que Marta era uma pessoa elucidada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que ouviu, uma pessoa que aprendeu, porque a resposta dela foi qual? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então nós percebemos aqui que Marta era uma pessoa que tinha conhecimento das profecias, tinha conhecimento das promessas, tinha conhecimento do que estava por vir. E ela respondeu segundo aquilo que ela conhecia. Jesus, quando disse para ela que teu irmão há de ressuscitar, ele tinha um propósito, tinha um objetivo de despertar nela essa visão da vida eterna para todos. Ele não queria logo assim de cara dizer, vou ressuscitá-lo agora. Ele só falou, teu irmão há de ressuscitar, que era puxar dela a sua fé, e não só dela, como de outros que estavam ali em volta. Então, o objetivo que Jesus tinha era mesmo trazer a ressurreição, que é ter dos justos depois no final. E essa promessa ele então fez a ela. E Marta, na sua resposta, então, tinha, né, aquela convicção, aquela fé, eu sei, ele há de ressuscitar. Ela confiava no trabalho do Salvador. A pergunta B, com que palavra Jesus reconheceu a convicção de Marta? Então Jesus falou para ela, Marta, veja bem, eu sou, e normalmente Jesus falava para todos ali em volta, mas essa conversa estava ali, um diálogo também com ela. Diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele quis dizer assim, seu irmão morreu, mas ele morreu acreditando em mim. E se ele morreu acreditando em mim, ele vai viver. Então foi as palavras que Jesus disse para ela, né? E ainda acrescentou, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ele deixou bem claro que a vida dependia dele, de Jesus. Nós sabemos disso, depende de Jesus. Então, ele estava ali procurando direcionar essa fé de todos os seguidores para ele. Ele olhou para ali, não só para Marta, mas para todos os seguidores ali em volta. Ele foi bem claro: eu sou a ressurreição e a vida. Ou quem tiver o Filho, quem crê no Filho de Deus, esse vai ter a vida. Então, a divindade de Cristo, como diz aqui o texto inspirado, é a certeza de vida eterna para todos nós, isso é para todo crente, para todo aquele que crê nele, é a certeza da vida eterna. Então, fica aqui bem claro a convicção que Marta teve, Jesus reconheceu nela essa convicção, e nós devemos ter essa mesma certeza, que Jesus, ele é o doador da vida. E vamos ver agora na pergunta C, que promessa é a base de nossa esperança além túmulo, ou seja, após morte. Então, Jesus continua o seu diálogo dizendo, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É tanto que Jesus entregou, né, no Calvário, Pai, entrego o meu espírito, entregou ali o seu fôlego de vida, humanamente falando. E foi levado, foi posto no túmulo, e depois no túmulo o anjo chegou à porta e falou, Jesus, teu pai te chama. E ele próprio deu a vida à parte humana dele. Então Jesus, Deus, nunca perdeu a vida. Devemos ter noção de que quem morreu foi o homem. E Jesus, Deus, nunca perdeu a sua vida. E ele próprio usou esse dom que o Pai diz aqui, que assim Deus deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então ele já tem vida em si mesmo. Então é um mistério muito, nós vamos estudar muito isso no céu,
porque é um mistério muito grande a encarnação de Deus no homem. E ainda continuando o diálogo, a pergunta, né, como a certeza de Marta se relacionava com o milagre de Cristo. Então, Jesus continua: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, por que nunca vai morrer? Porque, segundo a pena expirada e segundo as Escrituras Sagradas, nós vamos dormir à espera da ressurreição eterna. Então, disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, Marta responde de uma forma tão convincente, de uma forma tão profunda, ela tinha uma fé tão grande que ela em momento algum questionou nada. É impressionante. Nós devemos ter essa mesma fé. Cristo, então, olha para isso e com muito gosto, ele deve ter sentido muito feliz em ver essa fé de Marta, esse diálogo que teve com ela, e aproveitou esse diálogo para pregar não só ela, mas fazer ali um sermão a todos aqueles que estavam à sua volta, fazer um apelo ao coração daquelas pessoas. Quem crê em mim tem vida, vida eterna. Cristo, então, contempla a época de sua segunda vinda. Ele, numa visão, ele vê muitos ali, né, que vão ser salvos. Nesse tempo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão trasladados para o céu. Então, nós sabemos que, na volta de Jesus, Deus vai fazer uma ressurreição parcial, que é a ressurreição de todos que morreram de 1844 para cá, firmes na fé do terceiro anjo, que é os 144 mil que estão mortos. Deus, a voz de Deus, vai ressuscitar. Inclusivamente, devemos ter o cuidado quando vamos fazer uma oração no funeral. Nossos irmãos vão ressuscitar a voz de Deus e não de Jesus. E é uma pequena falha que eu vejo acontecer muito dos até pastores e ministros distraídos na voz de Jesus ressuscitar, está errado. Nós que morremos na fé do terceiro anjo, vamos ressuscitar a voz de Deus. Deus vai ressuscitar todos de 1854 para cá, todos vão ser ressuscitados à voz de Deus, e Deus vai ressuscitar também todos que trabalharam acerridamente na condenação de Cristo e foram os terríveis inimigos de Deus. Esses vão ser ressuscitados também antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda de Jesus. Então devemos lembrar que quando vamos orar no funeral de um irmão nosso, é ressuscitar a voz de Deus, não de Jesus. Então, aqui vem dizendo que os justos mortos estarão incorruptíveis e os vivos serão trasladados. Então, eu falo nós, que provavelmente eu tenho esperança de Jesus voltar e ainda estar vivo. Então, nós seremos transformados e aqueles que já descansaram no Senhor, então vai ser então ressuscitada a voz de Deus de 1854 para cá. E Jesus vem, aí sim, Jesus, quando está pairado nas nuvens do céu, ele vai chamar desde Abel, que foi o primeiro a ser morto, até o último que aceitou a fé. Dentro dos nossos dias, muitos vão aceitar a fé sem o conhecimento da triste mensagem angélica ou do terceiro anjo. E essas pessoas também vão ser salvas, não dentro dos 144 mil. Então, nos dias de hoje, há muitas pessoas que ainda se salvam, são pessoas fiéis dentro daquilo que ela conhece e são pessoas salvas, mas não fazem parte dos 154 mil. Então, temos que ter conhecimento desses pormenores para nós não termos dúvida dentro desse aspecto. Eu aproveito aqui a lição para falar um pouquinho sobre isso. Algum irmão que tenha dúvida, procure o seu ministro, procure o seu pastor. Não deixe que essa ideia seja diferente daquilo que falamos aqui. Está escrito e temos que ter convicção desses pormenores. Tanto a ressurreição de Jesus, esse detalhe também é importante, Jesus vai ressuscitar desde Abel até contemporaneamente, até o último que foi salvo, que aceitou a fé, mas não teve possibilidade de conhecimento para guardar o Santo Sábado, às vezes, não foi possível para ele, dentro da fé que ele tinha, conhecer a triste mensagem angélica ou o terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo. E essas pessoas vão sim ser salvas dentro da grande multidão. Então, aqui diz, os vivos serão transladados para o céu sem ver as mortes. Então, tem esses três grupos da ressurreição e essas duas ressurreições, a parcial e a geral, feita por Jesus. Então, o milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, representaria a ressurreição de todos os justos. Por suas palavras e obras, declarou-se o autor da ressurreição, aquele que em breve morreria na cruz, permaneceu com as chaves da morte
um vencedor da sepultura, e afirmou seu direito de poder dar a vida eterna. Portanto, aqui temos mais um pedacinho da última promessa de esperança que Jesus passou ali a Marta e aquelas pessoas que estavam ali, que era a esperança da vida eterna, a esperança de ressurreição. E claro, para Marta tem uma surpresa, nós vamos ver continuar da história, mas aqui ela tinha fé também nessa ressurreição, não só do irmão dela, como mesmo a dela, na eventualidade dela vir a falecer. Então, naquela época, muitos achavam que Jesus ia ao céu e voltava antes deles morrerem. Mesmo muitos dos discípulos, né, dos apóstolos ali, tinham essa esperança. Então, vamos guardar em nosso coração esse conhecimento, essa esperança, os detalhes dessas ressurreições que vão acontecer ali nos finais dos tempos. E se tiverem qualquer dúvida, é bom tirar e não ter dúvida nenhuma para poder também explicar. Está tudo escrito e muito bem explicadinho. E a irmã White fala muito sobre isso no livro História da Redenção, que é um livro que eu recomendo todos a lerem. Quem tiver dúvida sobre isso, leia História da Redenção. E nesse livro ela se inclui entre os 144 mil, inclusive ela se inclui quando vamos ter a grande angústia, né? A angústia de Jacó. Quando for aquela angústia, esse tempo de angústia, ela está junto nesse tempo de angústia. Então ela vai estar viva antes da volta de Jesus. Então, possamos Deus nos abençoar, nos dar sabedoria, inteligência, discernimento para conhecermos os pormenores maravilhosos dessa mensagem de salvação que nós estamos tão aguardando com tanta alegria, com tanta esperança, né? Aguardando essa volta de Jesus e essa transformação ou ressurreição dos nossos entes queridos. Deus nos abençoe e dê sua graça para possamos confiar nessas promessas. Amém.